Olá, pessoal. Dando continuidade aos seminários de secagem, dessa vez referente ao o seminário de secagem de micro-organismos. O artigo que eu escolhi, ele é intitulado como A atividade da enzima endo-beta-mananase nas estruturas de semente de coffea arábica submetida a diferentes tipos de processos e secagem. Aqui nós vamos ter a referência do artigo que eu utilizei. Ele foi um artigo publicado pela Ciência Rural no ano de 2018. Foi desenvolvido na Universidade Federal de Lavras. E aqui nós vamos ter os autores que escreveram esse artigo. Dando introdução ao artigo, na primeira parte ele fala sobre a importância, né, da utilização das enzimas. As enzimas, elas desempenham um papel fundamental nas reações metabólicas das plantas, tanto na síntese quanto na degradação de moléculas durante o processo de germinação, desenvolvimento e deterioração das sementes. A semente do café, que foi a semente aqui utilizada, na germinação do café, a germinação dela pode ser retardada por alguns fatores. E um desses fatores é a própria estrutura da semente, como o endosperma. Essa parte aqui da semente do café. Aqui nós vamos ter a semente. E essa camada aqui, esse endosperma, ele pode dificultar na germinação dessa semente. Por quê? Porque ela atua como uma barreira física, que dificulta nessa germinação. É daí que as enzimas agem, que as enzimas elas atuam degradando essa parede, que impede essa germinação, aumentando assim a porcentagem da germinação dessa semente. Então, a importância das enzimas, que além dela funcionar como síntese de alguns processos, ela também ajuda na degradação, e essa degradação para a semente do café é importante, porque ela vai influenciar na germinação. E é aí que a enzima entra, a enzima endo-beta-mananase. Por quê? Alguns autores elas afirmam que essa enzima ela é responsável pela hidrólise dos mannonos presentes no endosperma, que é justamente essa camada que impede a germinação da semente. Ela atua degradando, hidrolisando as paredes celulares e no processo de enfraquecimento das estruturas, permitindo, assim, a maior facilidade da germinação. Os processamentos do café. Nos processamentos do café, eles falam que a perda da qualidade do café se dá principalmente a esses processamentos. Aí são dois tipos de processamentos que é utilizado. O processamento a seco, onde é o grão inteiro, ele é processado, e o processamento úmido, que a partir desse processamento úmido vai gerar dois tipos de café. O café totalmente lavado e o café semi-lavado. É importante lembrar que esses processos, eles afetam também na atividade da enzima, o qual afeta diretamente na qualidade do café e na fisiologia das sementes. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi determinar a atividade enzimática da enzima endo-beta-mananase nas estruturas da semente de café em bebidas, com o objetivo de avaliar a relação dessa atividade e os efeitos de diferentes processos e métodos de secagem de frutos de café na qualidade fisiológica da semente. Então, eles verificaram em relação aos processamentos utilizados e aos tipos de secagem, verificaram qual seria a atividade enzimática, né, dessa enzima que eles escolheram para verificar qual seria, se obter maior atividade ou menor atividade depois da semente do café ser submetida a esses tipos diferentes de processamento e de secagem. Partindo para os materiais e métodos desse estudo. Esse estudo
Ele foi desenvolvido no Laboratório Central de Sementes do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. O fruto utilizado foi a semente de café no estado de maturação conhecido como cereja. E esse fruto, ele foi submetido a 3 tipos de processamentos. Processamento natural, que eu citei anteriormente, o seco, onde era utilizado o fruto inteiro, e o processamento úmido, que a partir desse processamento úmido eram gerados dois tipos de produto. O produto totalmente lavado e o produto semi-lavado. Aqui nós vamos ter os métodos de secagem que foram utilizados. Foram 2 tipos de secagem referente ao produto utilizado. Secagem lenta, onde essa secagem lenta, o produto foi submetido à sombra até chegar a umidade de 11, mais ou menos 1%, e a secagem rápida, onde utilizaram um secador mecânico para secar esse produto a uma temperatura de 35 graus Celsius, até também o produto chegar a uma umidade de 11, mais ou menos 1%. Então, foram 2 tipos de secagem utilizadas, lento e rápido, onde o lento ele foi submetido à sombra, né, seco à sombra, e o secador e o rápido foi utilizado o secador mecânico. Dando continuidade aqui, né? Depois do produto em si, das sementes serem submetidas àqueles 3 tipos de processamento e os 2 tipos de secagem, foram utilizados alguns métodos para determinar a qualidade fisiológica, né, da germinação dessa semente. Aí, os métodos foram a porcentagem de plântulas normais com papéis de germinação umedecidos em água destilada a 30 graus por 30 dias. Outro método utilizado foi a porcentagem de plântulas normais fortes, aquelas que eram consideradas com um comprimento hipocólito maior ou igual a 2 centímetros, e também foi utilizado a porcentagem de plântulas com folhas cotiledonares expandidas aos 45 dias após a semeadura. É importante lembrar também que eles realizaram, né, atividade enzimática, verificaram, né, em relação a esse produto, que é justamente qual o objetivo com que ele foi feito, verificar a atividade enzimática depois do produto ser submetido a 3 tipos de processos e 2 tipos de secagem. A atividade enzimática ela foi determinada em sementes inteiras de café, em embriões e endospermas, separados das sementes com imersão em água destilada por 10 dias, sobre uma temperatura constante de 30 graus. Sementes inteiras, embriões e endospermas foram moídos em moinho resfriado a 4 graus Celsius, na presença do antioxidante polivinil pirrolidona. Aí aqui nós vamos ter um esquema de mais ou menos como aconteceu, né, essa atividade enzimática para verificar como foi feita essa atividade enzimática. Aqui nós vamos ter o processo de extração, né, depois das sementes elas terem sido submetidas a esse tipo de secagem, foi feita a extração do conteúdo enzimático. Dessa extração foi aplicado na amostra, né? Depois da aplicação na amostra, eles colocaram um corante para fazer a observação visual, né? Para ver se formou halos, porque de acordo com a formação daquele halos era que eles iam fazer a medição para verificar se houve muita ou pouca atividade enzimática. Então, com uma régua específica, eles verificaram a formação de halos para verificar referente à atividade enzimática. É importante ressaltar aqui a atividade enzimática da enzima beta-mananase. Os resultados da atividade de enzima, da enzima beta-mananase
foram analisadas em um delineamento inteiramente casualizado com um arranjo fatorial 3 vezes 3 vezes 2, compostos por 3 métodos de processamento do fruto. Os 3 métodos foram natural, totalmente lavado e o semi-lavado. 3 diferentes estruturas da semente, então foram avaliadas a semente inteira, o embrião e o endosperma, e 2 métodos de secagem, a secagem à sombra e em secador, com cada uma 3 repetições. Indo agora para os resultados do trabalho, aqui nós vamos ter a primeira tabela que o autor mostra. Nessa primeira tabela, nós vamos ter o percentual de plântulas normais, fortes, e plântulas com folhas cotiledonares expandidas provenientes de semente de café sobre diferentes formas de processamento. Então, aqui nós vamos ter as 3 formas de processamento que ele utilizou, que foi o natural, o semi-lavado e o totalmente lavado. Nós vamos ter as mudas normais fortes e as mudas com folhas cotiledonares expandidas. Nessa tabela 1, verificamos que o desempenho fisiológico das sementes de café processadas naturalmente, que foi essa de aqui, essa linha, a terceira linha no caso, foi inferior às outras sementes processadas. Ó. Se a gente verificar aqui, em comparação aos outros, o natural apresentou resultados inferiores em relação a semi-lavado e o totalmente lavado, que nesse daqui, no caso, teve um aumento da qualidade fisiológica. Então, a natural, em referente ao processamento utilizado, aqui é importante lembrar que foi em referente ao processamento utilizado. Então, em referente ao processamento utilizado, o processamento natural, ele obteve resultados inferiores. Então, aqui é relacionado ao desempenho fisiológico da semente. Aqui, nessa tabela 2, nós vamos verificar as mesmas coisas. É o desempenho das mudas, só que aqui já seria referente ao tipo de secagem utilizada. Como eu falei anteriormente, foram utilizados 2 tipos de secagem, o rápido e o lento. Aí aqui nós vamos ter os 2 tipos de mudas utilizados. Nesse estudo, o método de secagem também afetou a qualidade fisiológica. O secador rápido, que foi essa primeira linha aqui, diminuiu o vigor e a viabilidade da semente. Então, em comparação ao lento, a gente verificou, aqui nós verificamos que eles obteve resultados menores. Aqui deu 41, e aqui deu 64, e aqui deu 17, e aqui deu 36. Então, a secagem rápida, ela influenciou, sim, negativamente no desempenho das sementes. Nessa tabela 3, a gente vai verificar, aqui já vai ser uma relação aos 3 tipos de processamento com 2 tipos de secagem. Então, aqui nessa tabela mostra que, independente do tipo de processamento, esses 2 tipos de processamento utilizado, a secagem lenta obteve melhor desempenho. Então, se a gente verificar aqui, ó, independente do processamento, totalmente lavado, semi-lavado e natural, foi verificado que a secagem lenta, ela obteve resultados maiores do que a secagem rápida. Então, aqui na lenta, deu 88, aqui deu 82, aqui deu 93, aqui deu 83, e aqui deu 85, e aqui deu 27. Então, nitidamente verificamos que a secagem lenta, em comparação com os 3 tipos de processamento utilizados, verificou, em conjunto, na verdade, em conjunto com os 3 tipos de processamento utilizado, verificou que ele obteve resultados maiores e mais satisfatórios em relação ao desempenho da semente. Nessa tabela 4, que é a tabela mais importante que eu considerei de trabalho,
que é justamente a que ele vai falar sobre os resultados da atividade enzimática. Então, aqui nós vamos ver, aqui foram os 3 processamentos utilizados: natural, totalmente lavado, semi-lavado, os 2 tipos de secagem, secagem rápida e secagem lenta, e as 3 partes que foram utilizadas para verificar a atividade enzimática: semente inteira, o endosperma e os embriões. A mesma coisa para a secagem lenta: semente inteira, endosperma e o embrião. Na secagem rápida, com semente submetida ao processamento natural, esse daqui, ao processamento natural, verificou que a semente inteira foi a que obteve o menor desempenho. De todos os desempenhos que nós verificamos aqui, não só de todos, mas a maioria em relação semente inteira com semente inteira, obteve o menor resultado. Então, aqui é importante ressaltar que a semente inteira, em comparação com a semente lenta, com a semente inteira na secagem lenta, aqui seria a secagem rápida. Então, em comparação, esse valor aqui da secagem rápida com a secagem lenta, esse aqui obteve o menor desempenho na secagem natural. Então, em relação aos três partes do grão que foi verificado, né, da semente que foi analisada, esse aqui foi o que obteve o menor desempenho. Na secagem lenta, o embrião submetido ao processamento natural apresentou o melhor desempenho dentre todos os resultados. Então, na secagem lenta, o embrião, dentre todos os resultados que foi verificado aqui, ele apresentou o melhor desempenho. Então, ou seja, a secagem lenta, aqui o processo de secagem influenciou positivamente nessa atividade enzimática. Então, é importante ressaltar que essa tabela aqui, ela verifica a atividade enzimática da enzima que a gente analisou, que foi a endobeta-mananase. No caso, a enzima que o autor verificou, né? Ou seja, a secagem rápida, em relação à secagem lenta, apresentou resultados inferiores. Pronto, a gente verificou aqui que essa secagem, a secagem rápida, em relação à secagem lenta, em relação semente natural, sementes inteiras, aqui obteve um valor 2,01, aqui 6,13. Aqui, esse endosperma foi o resultado que apresentou maior significância na secagem rápida, mas em comparação, mesmo assim, com os outros, embriões, 6,27 de secagem rápida. Aqui, em embriões de secagem lenta, 32,72. O processamento totalmente lavado, sementes inteiras, 3,07, aqui deu 4,75, 3,68, aqui deu 4,73 e 2,49, aqui deu 3,27. A mesma coisa para todos os resultados. Se a gente verificar, a secagem rápida, ela obteve menores resultados em relação à secagem lenta. O que se ressalva seria a secagem no caso do endosperma, que se sobressaiu em relação aos outros valores. No caso, é importante ressaltar, né, que a secagem rápida em relação à secagem lenta, ela apresentou resultados inferiores, porém, para ambos os tipos de secagem, o processamento natural apresentou um melhor desempenho. Então, tanto para a secagem rápida quanto para a secagem lenta, o processamento natural foi o que apresentou o melhor desempenho para ambos. Então, se a gente verificar aqui, com a ressalva para a semente inteira. Mas, assim, querendo ou não, apresentou resultados mais satisfatórios. Aqui deu 11,29, 6,27, 6,13, 6,12 e 32,72. Então, em relação aos outros processamentos, totalmente lavado e o semi-lavado, ele apresentou melhor desempenho.
Porém, na secagem lenta, esses valores se destacaram. Como eu já ressaltei, né, esses valores aqui da secagem lenta, esses valores de atividade enzimática, eles se destacaram. E por que eles se destacaram? Eles se destacaram porque o tempo de contato da semente com o fruto foi maior, evidenciando mais assim a atividade enzimática que acontece. Como aqui o processo de secagem ela foi mais lenta em comparação à secagem mais rápida, então o tempo de contato do, como é que eu fazer, da semente com o fruto durou mais tempo. Então, assim, teve mais tempo para a enzima trabalhar e, consequentemente, degradar a parede do endosperma, para assim atuar com o objetivo que ele tinha, né? Que era fazer a degradação do fruto e para assim o fruto poder germinar, no caso, a semente poder germinar. Nessa tabela 5 aqui, é a mesma coisa da tabela que eu verifiquei, que eu mostrei agora, só que aqui é de outro aspecto, de outra maneira, mas aqui evidencia os mesmos resultados. Então, aqui são os três tipos de processamentos, sementes inteiras, endospermas e embriões, e os métodos de secagem, rápido e lento. Rápido e lento, então aqui tem os mesmos resultados que eu acabei de evidenciar aqui agora, onde eu falei que em relação aos três tipos de processamentos, o natural, o processamento natural, onde o produto ele é usado inteiro, não é isso? E foi o que mostrou o melhor resultado em relação à atividade enzimática, com ressalva no semente inteira. É importante ressaltar também que o processo de secagem ele influenciou positivamente de secagem lenta. Ele influenciou positivamente na atividade enzimática da enzima específica, né, na endobetamananase, que é a enzima que foi estudada. Então, assim, ela é importante para esse tipo de estudo, porque foi verificada que o processo de secagem, ela influenciou positivamente, mas a secagem lenta, e não a secagem rápida. E como conclusão do trabalho, as sementes de café submetidas a processamento natural apresentaram menor desempenho fisiológico. Então, em relação ao desempenho fisiológico, que foi as primeiras tabelas que eu mostrei anteriormente, verificou que o processamento natural foi o que realmente tiveram um menor desempenho fisiológico. Além da maior deteriorização e maior atividade da enzima beta-mananase. Então, o processamento natural em relação ao desempenho fisiológico, ele obteve resultados inferiores, porém, em relação à deteriorização e atividade enzimática, foi o processamento que mais obteve resultado, junto com o processo de secagem. A remoção da mucilagem durante o processo de sementes de café totalmente lavados e semi-lavados reduz a atividade enzimática, que foi justamente referente àquelas, não foram 3 processos utilizados? O totalmente lavado, semi-lavado e o natural. E o semi-lavado e o totalmente lavado foi o que tiveram menor atividade enzimática, ou seja, esses dois processamentos também influenciaram na atividade enzimática. Também, e que diminuiu também após a secagem mais rápida. Então, o processo de secagem ele influenciou bastante também nessa atividade. A enzima beta-mananase é eficiente no estudo dos efeitos do processamento de secagem em sementes de café, podendo ser avaliada em sementes inteiras, endospermas e embriões. Então, de forma geral, o processo de secagem ele influenciou tanto positivamente como negativamente. Então, vai depender do tipo de secagem a pessoa que estiver fazendo o experimento utilizar. Uma secagem mais rápida, nesse estudo, ela influenciou negativamente nessa atividade dessa enzima, e uma secagem mais lenta, nesse estudo, e com essa enzima que foi utilizada, ela influenciou positivamente, porque o tempo de contato com a enzima,
e o meio foi mais duradouro e, consequentemente, a enzima teve mais tempo de trabalhar. E qualquer dúvida, estou à disposição e pode colocá-la no fórum. Obrigada a todos pela atenção.